A empresa 1 monitora o mercado, sobretudo o mercado nacional de transporte público, e diariamente, lendo todas essas notícias, a gente se depara com tudo o que foi dito aqui em relação às dores, né, do sistema de transporte público, aos principais problemas. Então, delinquência, vandalismo, concessões precárias, e a gente elencou algumas que têm mais a ver com a parte de pagamento, né, de bilhetagem eletrônica e com a parte dos controles antifraude. A fraude, propriamente dita. Então, segundo dados da NTU, em relação aos cartões benefício, gratuidade, meia passagem, enfim, idoso, estudante, qualquer cartão que tenha alguma forma de benefício tarifário, existe uma estatística de que a cada 4 utilizações desse tipo de benefício, uma é fraude. Então, nós estamos falando em 25%. Então, bastante relevante. A evasão, que deriva exatamente das fraudes com o uso dos benefícios, a elevação dos custos, e a elevação dos custos tem todos os custos, né, os principais do transporte, combustível, mão de obra, mas tem também aqueles custos com o pagamento, né? Rede de distribuição, recarregar o cartão, distribuir o cartão, e a própria operação de arrecadação de dinheiro em espécie, né, que é também um fator de custo bastante relevante para o transporte. E um cenário também de perda de passageiros. O gráfico da NTU dos últimos anos, ele é uma curva decrescente, né? O volume de passageiros tem caído bastante, e agora, nesse período de crise, de 2014 para 2015, foi quase 10% de queda de passageiros no cenário nacional. Claro, perda de passageiros tem N fatores, né? Tem a própria satisfação, tem fatores econômicos, tem a crise, então vários fatores influenciaram essa perda de passageiros. Isso no cenário nacional. No cenário internacional, nós buscamos, então, algumas informações, e no relatório Mass Transit dos Estados Unidos, nós encontramos uma pesquisa muito interessante. Ela perguntou aos operadores: senhores operadores, quais os problemas que vocês gostariam que um novo modelo de pagamento no transporte resolvesse? Muitas vezes, eu até ao longo da minha carreira sempre achei assim, a realidade americana, a realidade europeia é uma, realidade brasileira é outra. É verdade. Mas quando a gente se aprofunda em alguns estudos, né, principalmente em relação aos problemas, a gente encontra muita similaridade. Então, nessa pesquisa, vejam que interessante. Eles responderam em relação a um novo modelo de pagamento no transporte, que eles gostariam de resolver o problema da solução de venda restrita, né, poucas formas de se distribuir o crédito eletrônico, que a capacidade da rede de venda fosse aumentada, que se diminuísse a espera nos pontos de venda, que isso, de certa forma, agilizasse o embarque do passageiro, que houvesse mais inovação nesses meios de pagamento. O custo de capital, né, alguém tratou aqui na parte da manhã sobre financiamento, não sei se foi o Vinícius, financiamento, capacidade de financiamento, é um problema até nos Estados Unidos também financiar a bilhetagem eletrônica. A análise dos dados, já que esses dados operacionais se amontoam, e convertê-los em informações gerenciais, informações executivas, é sim um desafio. Existem várias tecnologias disponíveis, mas ainda é um desafio. O custo da operação de pagamento, as fraudes, a satisfação do cliente. Então, observem que nos gráficos mais inferiores, nós temos os principais problemas. Custo da operação de pagamento, as fraudes com os benefícios, ou qualquer outro tipo de fraude, a satisfação do cliente. Hoje se falou aqui que o cliente valoriza muito comodidade, agilidade, segurança, então isso ainda é um problema também para o mercado americano, e a evasão de receita. Então, se nós traçamos um paralelo entre esses problemas identificados no mercado americano com os brasileiros, a gente encontra algumas similaridades. Custo da operação de pagamento com a elevação dos custos da operação de pagamento, sobretudo essa questão de arrecadar dinheiro a bordo dos ônibus, do transporte de um modo geral, transporte massivo, trilhos. A fraude, ela está presente nos dois cenários. Satisfação do cliente tem alguma coisa a ver com perda de passageiros, como eu falei, ela não está relacionada unicamente à satisfação do cliente, mas tem alguma relação. Essas duas variáveis se relacionam. E evasão de receita para os dois lados também. Bom, aí a gente entra na fase do para onde queremos ir. Né? Que problemas queremos resolver? Então, a empresa 1 entende que, diante desse cenário,
brasileiro e internacional, nós temos 3 desafios a resolver. O da eficiência operacional, o fim do pagamento em dinheiro no transporte público, que é algo bastante ousado. Léo até falou de manhã aqui que fim meio difícil, né? Algum dinheiro ainda deve haver em circulação, principalmente no transporte público. Eu concordo, e concordo principalmente levando em consideração a realidade brasileira. Mas a empresa 1, de qualquer forma, ela estimula, ela desenvolveu tecnologias, que nós vamos falar sobre um pouco sobre cada uma aqui, justamente para estimular o fim da circulação do dinheiro a bordo. Vamos falar sobre cada um deles. Eficiência operacional. Hoje, um veículo ele é equipado com diversos equipamentos. Então, a gente tem a própria catraca, o console do motorista, o botão de pânico, display externo, o validador fazendo a parte da bilhetagem, o monitor de LCD, a câmera de segurança, modem 3G, 4G, GPS, Wi-Fi a bordo, contador de passageiro, display interno, contador, enfim, uma gama de equipamentos. E muitas vezes esses equipamentos são fornecidos por provedores distintos. Então são vários contratos de manutenção, um equipamento funciona, o outro não, e não se integram muitas vezes. Então o validador da empresa 1, ele propõe um modelo de substituição de algum desses equipamentos, concentrando-os no próprio validador. Então hoje, o barramento, né, que é a interface CAN, os sensores I/O, para controlar a porta, ar-condicionado, enfim, receber inputs aqui da ignição, a própria validação de cartões, o modem de comunicação móvel 4G, o GPS, o Wi-Fi a bordo, eles já estão disponíveis no próprio validador. E o validador ainda tem interfaces com contador de passageiro, com display interno, com câmeras de segurança, monitor de LCD, display externo, enfim, tudo isso já está integrado de alguma forma, ou é possível ser integrado ao validador. Então o validador, ele assumiu uma posição de ser multifuncional, exatamente como os celulares. Da mesma forma que as pessoas hoje brincam, o celular hoje serve até para falar. Tem tantas funções que a gente esquece que o celular inicialmente, tijolão, Motorola, PT 550, só falava. Né? Ou aquela famosa história do vale transporte em papel, no início dos anos 2000. Tinha virado tanto moeda paralela que até ônibus aceitava. E é o mesmo conceito hoje para validadores. Né? Os validadores, eles vão até ler cartão. Eles vão até comandar uma catraca, porque eles são multifuncionais. É o conceito do Smart Validator. E por quê? Hoje nós temos várias tecnologias embarcadas. Hoje um validador tem um GPS, ele pode ter um leitor de QR Code, um modem 4G, tecnologia NFC para o uso dos celulares, Near Field Communication, a interface CAN, e trabalha com padrão de cartões bancários, bandeirados, EMV. Qual que é a vantagem disso tudo? Um validador multifuncional, com toda essa conectividade, ele passa a operar online. E operando online, ele abre a possibilidade de atualização, lista de restritos, de bloqueio, lista de recarga, lista de tarifas, uma tarifa mais urgente, uma revogação de tarifa mais urgente, pode ser feita no mesmo dia, com a possibilidade de se fazer uma atualização de uma configuração do validador remotamente no mesmo dia. Os comandos remotos, por exemplo, fechar uma jornada que porventura tenha sido deixada aberta, que o operador não consiga assumir o veículo, uma reinicialização, o validador eventualmente pode apresentar algum problema, precisa ser reinicializado, essa reinicialização pode acontecer de forma remota. Maior controle operacional, acho que foi você também, Vinícius, comentou hoje na parte da manhã aqui, gostaria de ter todos esses dados, passageiros transportados, enfim, estado do validador, funcionamento, tudo disponível em tempo real. Né? E essa é a proposta de um maior controle operacional. Redução de custos de equipamentos, porque a partir do momento que você não precisa ter um outro AVL adicional, uma outra unidade de comunicação de dados móveis, uma outra unidade de, enfim, seja a funcionalidade qual for que o validador comportar, você reduz o custo de investimento
em equipamentos e reduz o seu custo de manutenção. Novo serviço, porque permite explorar todo o universo de soluções mobile, seja através do NFC, seja através do QR Code ou através de soluções que permitem a compra do crédito por um app e a recarga instantânea. Hoje uma recarga a bordo, ele é D+2, D+1, D+2, D+3, depende da política do município ou das empresas operadoras. Uma aquisição de crédito com validador online permite a recarga daí a algum tempo, né, alguns minutos. E permite também agregar novos meios de pagamento, como os cartões bancários bandeirados. E o case que nós temos em relação aos validadores multifuncionais é a cidade de Fortaleza. Então, existe um sindicato, o Sindiônibus, que concentra todas as empresas operadoras do sistema urbano e do sistema intermunicipal. Fortaleza tomou a decisão de implantar inicialmente 130 equipamentos validadores multifuncionais online. E a proposta é atender a um requisito dos usuários, que é ter o serviço de Wi-Fi a bordo, com todas as regras do Marco Civil da Internet, com login, enfim, tudo o que é necessário para um acesso Wi-Fi a bordo, já foi implantado nessa frota em Fortaleza. O validador ele vai ser um AVL, com GPS, com o módulo 4G e com o acelerômetro, integrado com a M2M. A gente já trabalhou nesse desenvolvimento, já está integrado e Fortaleza acabou de renovar pela terceira vez o contrato dela com a empresa 1 e adquiriu os validadores multifuncionais online para toda a frota de 2.500 veículos. O passageiro vai poder fazer a recarga online, né? O Sindiônibus vai poder gerenciar todo o sistema com comandos online também, lista de restrito, lista de recarga incremental. E na parte de recarga, eles têm uma parceria com a Libercar, que é uma empresa também de gestora de benefícios, e a Libercar vai disponibilizar um app, o usuário vai poder fazer a aquisição da passagem por esse app, pagar com algum meio de pagamento que seja conveniado a Libercar. Outro aspecto relacionado à eficiência operacional é a questão da interoperabilidade, ou seja, esses equipamentos embarcados, eles estão cada vez mais interoperáveis. A empresa desenvolveu uma câmera de reconhecimento facial, que ela pode operar tanto com o validador da empresa 1, como com validadores de terceiros. Ela tem um processador próprio, uma unidade de memória própria, ela tem uma unidade de comunicação própria, que permite transferir as imagens coletadas para a garagem e interagindo com o validador para receber o comando de quais cartões devem ser verificados. E outras possibilidades que nós temos é de que o validador empresa 1 seja usado com sistemas de terceiros, né, com um SDK de desenvolvimento ou não, com software próprio da empresa 1. Isso já acontece em São Paulo, isso já acontece aqui no Rio. O software da empresa 1 para venda, interagindo com redes de terceiros, podem ser POS de terceiros, ATMs de terceiros, e os validadores empresa 1 comunicando com outros dispositivos, como, por exemplo, os casos que nós temos integrados já com a M2M. Em Fortaleza era assim, com a AVL da M2M, com outros casos aí pelo Brasil também. Provavelmente com a Citat a gente tenha outro caso aí já de integração. Estamos desenvolvendo outros também, como no caso de Garanhuns. E, enfim, nossos principais cases de interoperabilidade. Nós começamos em 2007, em Guarulhos, no sistema intermunicipal, aceitando o cartão BOM, que é de um outro padrão do sistema intermunicipal de São Paulo. E em 2014, nós também fomos homologados pela SP-Trans, desenvolvemos um hardware para cumprir com as especificações dela, homologamos o nosso software também, especificado pela própria SP-Trans, e fechamos o contrato com 3 empresas operadoras, estamos operando em cerca de 1.000 ônibus da frota. Aqui no Rio de Janeiro, nós também já estávamos presentes, inicialmente na Salineira, lá na região dos Lagos, tá aqui o Jonas, parceiro há pelo menos 14, 15 anos, né, que foi um dos primeiros projetos implantados pela empresa 1. Depois, em 2007, na Supervia, um case de interoperabilidade também, porque a Supervia adotou os nossos validadores, ela tem cartões próprios e ela precisava aceitar o Rio Card. Aliás, o Rio Card representa 90% aproximadamente, né, Alex? De todo o movimento dela. Exato. E aí foi desenvolvida a interoperabilidade para essa finalidade. Depois, o sistema antifraude, as câmeras de reconhecimento facial,
no início do ano passado. Depois o BRT Transolímpica, fornecemos os validadores também para todo o BRT Transolímpica, entrou em operação em julho do ano passado. E validadores também já nas empresas de transporte coletivo, na aviação Nossa Senhora da Penha, que opera em Mesquita, lá do sistema Transônibus. Ok, então fechamos a parte de eficiência operacional, só lembrando que nós estamos falando de 3 temas relacionados à visão da empresa 1 sobre as tendências dos meios de pagamento, de bilhetagem, de controle antifraude. A eficiência operacional, o fim do pagamento em dinheiro no transporte e os sistemas antifraude. Em relação ao fim do pagamento em dinheiro, a empresa 1 se inspirou muito em um movimento mundial denominado Cashless Society, sociedade sem dinheiro. Não é sem dinheiro, né? Sociedade que não usa dinheiro. E a Cashless Society é um conceito bastante interessante. Existe uma organização, cashless-society.org, que apresenta, né, as linhas de atuação da Cashless Society. Mas a Cashless Society, ela combate, né, principalmente o custo de operação com dinheiro em espécie, visa diminuir os riscos para todos os sistemas de pagamento, não só transporte público, mas sistema bancário, enfim, transações financeiras no mundo inteiro, e riscos para o cliente. E aí a gente traz um estudo da McKinsey e da Capgemini muito interessante em relação a esse movimento da sociedade que não usa dinheiro. A média mundial, hoje, de utilização de dinheiro em relação a outras formas eletrônicas, por exemplo, cartão, é de 85% ainda de uso em dinheiro. O nosso parceiro para projetos de cartões EMV, que é a Mastercard, bandeira mundial, ela não considera que o principal concorrente dela seja a Visa, por exemplo, o American Express. Ela considera que o principal concorrente dela é o dinheiro. Os cartões, em torno de 9% de utilização, débitos direto 4,5% e cheques, pasme, cheques ainda representam 1,2% das transações do mundo. A gente observa, por esse quadro, que na parte superior do mapa, né, todo o hemisfério norte, os países vão bem obrigados, né, em direção a operar sem dinheiro. Estados Unidos com 52% já de transações eletrônicas, né, não cash. A Europa Ocidental com 34%. A Europa, o leste europeu, ele está mais parecido com a América Latina, né, pouco desenvolvido ainda em relação ao uso das tecnologias de pagamento eletrônico. A África nem começou, tem 1%. E a Ásia no Pacífico Sul aqui, 2%, né, mais ou menos o número da África. Mas tem um lado bom dessa história toda da América Latina. Primeiro, um mar de oportunidades para se explorar as transações eletrônicas. Segundo, que o Brasil lidera, entre os latino-americanos, o ranking mundial de países cashless. Holanda, França, Suécia e Canadá e Bélgica ali na dianteira. E o Brasil ocupa a 13ª posição atualmente. Esses já são dados atualizados. Porém, se a gente pensa no percentual de cashless no Brasil, ainda é de 15%, né, enquanto alguns países já vão para cima de 50%. Então, nós temos possibilidade ainda de explorar transações eletrônicas no Brasil e fazê-lo subir nesse ranking. Bom, voltando um pouco naquela pesquisa do Mass Transit, então, dos Estados Unidos, né, em relação aos meios mais usados para compra de ticket. Lembrando que nos Estados Unidos não existe vale transporte. Aqui no Brasil, a gente já resolveu, nós, empresas provedoras, vocês, operadores, nós já resolvemos 50% do problema de distribuição com o vale transporte. Então, o vale transporte é distribuído por meio de recarga a bordo, ou por meio de outras formas de recarga. E essa é uma realidade do Brasil, né? Isso é Brasil específico mesmo, é lei federal. Em outros países, isso eu pelo menos não tenho notícia de que exista algo do tipo vale transporte. Existe passe corporate, como lá nos Estados Unidos, cartões corporativos, mas são convênios, são outras formas. As pessoas ainda usam muitos bilheteiros, postos de venda para comprar passagem, ATMs, a máquina de venda a bordo, os validadores americanos, eles são como ATMs, né? Aceitam nota, aceitam dinheiro, aceitam QR, aceitam smart card, aceitam qualquer coisa. A venda a bordo do motorista, os cartões corporativos, lojas de conveniência, vendedor ambulante, celular muito pouco usado ainda, né? EMV pouco usado. E o que a gente conclui? Que tudo isso gera algum atraso na viagem, né? Do próprio usuário ou dos demais.
E o futuro? O Mass Transit também perguntou para todos os operadores. O que vocês pensam sobre o futuro da bilhetagem? Como será a utilização? Bom, maciçamente o Smart Card. Porém, as tecnologias mobile começam a aparecer nesse cenário. As principais tendências envolvem a aplicação de novas tecnologias para o pagamento digital, né? Tanto mobile como os cartões EMV também. E é interessante notar que os produtos mobile não apareciam, né, no primeiro gráfico, e agora eles representam aqui essas três aplicações, né, EMV, o código QR no celular e o NFC, eles dominam o ranking do que será a realidade de pagamentos daqui a 5 anos. E para fechar essa parte aqui das estatísticas, nós temos até 2021, 87% dos operadores de transporte lá dos Estados Unidos pretendem implantar alguma forma de pagamento mobile. Aqui no Brasil, uma pesquisa da Lelo de benefício aponta que 73% dos trabalhadores gostariam de pagar sua passagem diariamente, usando o seu vale transporte através do celular também. Então, assim, carteiras específicas para pagamento eletrônico com crédito carimbado, porque é um benefício, né, lei federal, serão necessárias também. E foi a partir daí que a empresa 1 lançou uma campanha no mercado para os clientes dela em relação à adoção dessas tecnologias para retirar o dinheiro em espécie de circulação a bordo. E quais as vantagens dessas novas tecnologias? Primeiro é substituir o pagamento em dinheiro, ser uma alternativa para os passageiros eventuais, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que é uma cidade muito turística, a mais turística do país, manter a mesma velocidade de acesso que o Smart Card entrega, facilitar o acesso ao crédito eletrônico, o crédito estar disponível em qualquer momento, em qualquer lugar, e reduzir os custos operacionais com essa arrecadação do dinheiro em espécie. Então nós temos o QR Code, na arquitetura dele nós temos toda a parte de venda e a parte de uso embarcado e uso em sistemas massivos nas estações. Então, no caso de um POS, nós temos duas possibilidades de arquitetura de venda, offline, ou melhor, três, offline, online ou on-off, né, operando nos dois modos simultaneamente. Então, em qualquer caso, nós vamos ter aqui um módulo SAM protegendo a geração desse código QR, se ele for adquirido num POS, num ATM, e se for no mobile, é um SAM nas nuvens. Se for modelo de venda online, também pode ser o SAM nas nuvens aqui na parte de vendas. Esses códigos são utilizados nos validadores embarcados, esses validadores estão online, se comunicam com o servidor, informam que determinado código já foi usado, essa informação volta em broadcast para toda a frota, para todos os validadores, dizendo que aquele código não pode ser mais utilizado. No caso de bloqueio nas estações, o processo é um pouco mais simples, esses bloqueios estão em linha, eles se comunicam, então usou o QR, já todos os bloqueios ficam atualizados, todos os validadores de QR, que ele não, aquele ticket não pode ser mais utilizado. Então aí nós temos dois modelos de ticket QR, que é impresso num POS ou num ATM, e um outro gerado por uma app. Né? O usuário ele pode gerar um ticket no momento que ele estiver conectado, estiver num ambiente Wi-Fi, por exemplo, e ele pode apenas ativar esse ticket quando ele estiver no ônibus. Por quê? Porque por questões de segurança, o operador pode definir um tempo para uso desse código QR, que é o time to leave. Serão 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos após ele ativar o código. Até para evitar essas questões de cópia e repassar para outros usuários. E o case que nós já temos em operação desde o ano passado é a cidade de Garanhuns, em Pernambuco, que tem uma missão de exatamente não tramitar dinheiro em espécie dentro do ônibus. É um acordo do operador com o órgão gestor de não aceitar mais dinheiro, não ter a função também do operador de bordo recebendo dinheiro, agilizar o embarque dos passageiros, dar mais segurança para eles e, claro, reduzir os custos da operação. E essa tecnologia já está funcionando de maneira online, né, com validadores online. Esse é o nosso modelo de validador de bloqueio para as estações, também com a área de leitura do código QR. E o case de cartões EMV é o case da Supervia. Em 6 de dezembro passado, foi lançado o projeto oficialmente em parceria com a Mastercard. É um arranjo financeiro da indústria de cartões de crédito, ou seja, um modelo sonhado durante anos. Desde 1999 eu acompanho as discussões sobre esse assunto, em que uma bandeira, um arranjo financeiro, um banco,
um adquirente, Cielo, Rede, GetNet, etc., estivessem nesse modelo de negócio, o usuário, e que o operador de transporte e a empresa 1 fizessem o papel do estabelecimento, capturando a transação. Uma transação típica ela é capturada em POS, em uma transação na internet. No transporte público, ela é capturada no validador instalado na empresa operadora de transporte. Então, depois de tantos anos, o modelo finalmente se tornou viável e a expansão, o rollout, acontece agora a partir do dia 7 de abril na Supervia. E com o mesmo propósito, né? Supervia quer definitivamente estimular a retirada do dinheiro, ela já não aceita dinheiro. Hoje o cartão unitário ele é recolhido, mas ela quer acabar com o recolhimento de cartões também, daquele cartão dela, unitário, permitir que cartões do mundo inteiro sejam utilizados. Como cartões do mundo inteiro? É porque é um sistema denominado Open Loop. Ele está aberto a qualquer cartão bancário do mundo. Se chegar um turista da Alemanha, da Holanda, da China, do Gabão, de qualquer lugar, com cartão bancário, Mastercard no primeiro momento, depois vai ser aberto também para Visa e outros, ele poderá utilizar. Esses são modelos de cartões EMV, né? Ele leva essa marca, Contactless EMV, e na Supervia, esse Super, o nome Super foi só uma coincidência, porque é do Banco Super, do Santander. O cartão utilizado ele é um pré-pago, mas poderia ser um do banco original, por exemplo, que é de crédito, ou um da Caixa, que é um cartão de débito. Então, o cartão de débito, transação debitada direto na conta bancária do passageiro, de crédito na fatura dele, e o pré-pago, ele compra esse cartão pré-pago já carregado, ou ele recarrega via uma app. Os produtos mobile, também foram mencionados no nosso vídeo, do fim do dinheiro a bordo. Nós temos o Mobile Pay, que ele é uma carteira eletrônica mesmo, né? Ele é uma aplicação para se trabalhar com NFC, para smartphones que tenham essa função, smartphones Android também, porque o iOS não é liberado, né, pela Apple, e para gerar também o código QR para aqueles celulares que não tenham a funcionalidade NFC. Esse telefone ele vai poder ser usado também como um POS para recarregar cartões, comum cartões que já estejam em uso por aí. Claro, uma ou outra tecnologia de cartões pode ter uma restrição de uso, como o MyFair Classic, por exemplo. E o Sigon Mobile Pass, que é o celular fazendo o papel de validador. E aí a gente vai então para o terceiro item da nossa visão de tendências, que é o combate à fraude, os sistemas antifraude. Nós temos o sistema antifraude em operação aqui no Rio de Janeiro, em outras 100 cidades pelo menos, e esse sistema é um sistema que atua interagindo com o validador, e ele passa por alguns momentos cruciais. Que momentos são esses? É o momento do cadastro, o momento da extração das características biométricas do usuário, que a gente chama de template, o momento da captura a bordo, que é exatamente aquela hora em que o passageiro está fazendo uso do cartão dele, aquilo que a gente chama de matching, que é a comparação das fotos capturadas a bordo com as fotos armazenadas na base de dados. E um último momento denominado autoaprendizagem, que o sistema vai aprendendo com a própria operação dele, aplicando aí ligeiramente alguns conceitos de inteligência artificial. Então, no cadastro, por exemplo, antes a gente imaginava que para gerar a identidade biométrica do usuário, a gente precisava de uma condição perfeita de iluminação. O ambiente tem que estar muito iluminado, o usuário não tem que mexer, tem que estar com a face neutra, não pode estar muito inclinado. Era quase que colocar um boneco lá para tirar foto. Isso não estava dando certo. Era quase que uma estrutura hollywoodiana de estúdio para tirar uma foto de cadastro. O sistema evoluiu, nós evoluímos a tecnologia e conseguimos cada vez mais gerar esses traços biométricos, essas templates de fotos que, aos olhos humanos, são de má qualidade. E foi isso que permitiu que a gente gerasse template para os usuários aqui do Rio de Janeiro, sem necessidade de que esses usuários fossem chamados novamente para um cadastramento. Recadastrar toda essa população ia ter um custo equivalente ao custo do próprio sistema antifraude. Então ia ficar o dobro mais caro.
Sim? Ok. Na captura a bordo, nós temos uma câmera desenvolvida especificamente para essa finalidade. Então, ela vai tratar questões de iluminação, questões de foco, questões de enquadramento do usuário, questões inerentes ao ambiente. Ela é específica para esse tipo de aplicação. A iluminação do salão do ônibus, ela não é fácil de ser controlada. Então, durante o dia tem muita incidência de luz, durante a noite muita escuridão, e ela foi feita exatamente para tratar esses distintos tipos de situação. E aí nós temos o desafio da captura, porque tem usuários que não querem ser fotografados, que colocam a mão na câmera, outros que já entram de óculos escuros, porque acham que de óculos escuros eles não vão ser pegos, né? Mas isso aqui são óculos escuros. E o sistema consegue realmente extrair a template aqui do rosto do usuário, ainda que ela esteja usando óculos. Isso acontece com barba, sem barba, cabelo longo, cabelo curto, enfim, com várias mudanças na idade, na fisionomia, nas características de cabelo. Só cirurgia mesmo, que afeta a estrutura óssea, é que podem dar alguma alteração em relação à template gerada no cadastro. E existe também os desafios da captura em sistemas massivos. Nós fizemos, então, o piloto com o sistema de antifraude lá no terminal Alvorada, e o ambiente da estação é um ambiente também diferente do ônibus, né? Os critérios de iluminação também são bastante diferentes. Então, capturar imagens, né, no amanhecer, no alvorecer, é uma parte mais complicada que a gente teve que trabalhar muito para adaptar a tecnologia para isso. E aí geramos um novo produto que é específico para detecção antifraude em bloqueios de sistemas massivos como o BRT, como as estações de trem e metrô. Então aqui nós temos um resultado, né, das fotos de urnas na estação capturada. Então nós temos um enquadramento perfeito do usuário em momentos antes e durante a passagem do cartão, de forma que o sistema possa, de maneira automática, extrair esses templates e fazer a comparação, que é aquilo que a gente chama de matching, com a foto da base de dados, a mesma coisa com as fotos noturnas. E é interessante a gente falar o que é uma boa foto aos olhos humanos e o que é uma boa foto aos olhos do computador, da máquina. Porque aquilo que a gente entende que é uma foto boa, para a máquina pode não ser. Então aqui, por exemplo, a gente consegue perceber um pouco mais de nitidez na foto dessa pessoa, na imagem da direita. Quando o motor de matching começa a fazer o tratamento da foto, ele vai chegar nesse resultado. Então esse rosto da esquerda, ele tem mais traços, mais pixels, mais tons de cinza que permitem ao sistema fazer as medições para comparar um rosto com o outro. Então, no final do dia, o que é melhor para o sistema é a foto da esquerda. Aos nossos olhos aqui, provavelmente, era a foto da direita. E no processo de matching, é aquela comparação. As imagens vão sendo capturadas a bordo, não interessa se com óculos escuros, sem óculos escuros, à noite ou de dia, e são comparadas ao cadastro original. Esse processo de comparação que a gente chama de matching. E o aprendizado do sistema é aquela evolução do usuário. Porque eu posso entrar no veículo com o rosto posicionado um pouco para baixo, um pouco para cima, um pouco para o lado, para a esquerda, para a direita, e o sistema vai montando a minha face genérica. O humano entrou olhando um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro, um pouquinho para cima, e ele soma esse conjunto de fotos diferentes, vai acumulando essas fotos no cadastro. Aqui está o senhor Morgan Freeman no início, no final de carreira, e sempre vai ser o Morgan Freeman, e sempre o sistema irá reconhecê-lo. Resultados. Somente em 15 meses, pegando aqui só os últimos 15 meses, o que o sistema antifraude gerou de resultado foi 212.136 cartões bloqueados entre toda a nossa base de clientes. Se multiplicarmos isso com a tarifa média de R$ 3,20, nós teremos evitado 41 milhões de reais de evasão somente nos últimos 15 meses. São resultados como esse apresentado aqui no RJTV que as tecnologias da empresa 1 produzem. RJ de volta, o Edmilson tem informações sobre fraudes no uso do bilhete único.
Exatamente, Mariana. Desde que começou a biometria, eu chamo de Mariana Renata, eu acho. Desde que começou aí a biometria facial, tira as fotos do rosto das pessoas, agora eles têm aqui o total, o tamanho da fraude, principalmente na gratuidade. Veja aqui, olha, cartões de idosos, mais de 22 mil, cartões de universitários, mais de 3 mil, cartões de estudantes, 1.672. Isso é o seguinte, é o idoso que deveria usar, usa uma criança, enfim. E o tamanho dessa fraude, 47 mil fraudes de pessoas que não deveriam usar. Então essas pessoas são chamadas e precisam fazer novamente o cartão. Se continuar, pode até perder o direito. Agora, Ok. Interrompemos a reportagem aí até pelo tempo. É uma tecnologia também, sistema antifraude, reconhecida pela comunidade internacional, premiada no seminário da UITP de 2013, em Genebra, como o melhor projeto de inovação para o transporte público na América Latina.